Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente André Siciliano, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 16ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17 horas. Senhor presidente. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Senhores deputados, estou pedindo a questão de ordem ao senhor presidente para fazer uma proposta a Vossa Excelência sobre o Repetro, projeto de lei do Repetro de Vossa Excelência e o decreto do governador Pezão, que está publicado há 15 dias. Eu tenho um decreto legislativo para cassar o decreto do governador Pezão, visto que esse decreto violenta os nossos mandatos, porque o Supremo já decidiu sobre essa matéria que qualquer internalização de convênio com FAS tem que ser por lei. E temos uma lei nessa casa que diz que qualquer incentivo fiscal acima de 600 milhões, 200 milhões de UFIR tem que ser por projeto de lei. Então, não tenho dúvida, senhor presidente, que o meu decreto legislativo está embasado. E não estou fazendo uma discussão sobre o Repetro, é só sobre o decreto. E eu tenho dito que não vou à justiça enquanto há uma negociação. Nem estou ameaçando a Vossa Excelência, mas estou aqui afirmando que se até a terça-feira da próxima semana o decreto legislativo não for submetido ao plenário dessa casa, estarei entrando no Tribunal de Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa é só a questão de ordem, não é uma ameaça, é uma comunicação. Deputado Luiz, no dia de ontem eu fui chegar ao secretário da Casa Civil que a gente precisava da mensagem da lei para dar legalidade ao decreto do governador. E Vossa Excelência está certo, tem uma lei que o Repetro tem que vir para cá, acima de 200 milhões de UFIs, qualquer concessão de incentivo tem que vir para cá. Assim o fez o governador do Espírito Santo, mandou na semana passada uma mensagem para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Então, eu peço a Vossa Excelência que até quinta-feira eu possa responder essa questão de ordem, sem prejuízo da próxima sexta-feira. Vamos estar realizando em Rio das Ostras, já comuniquei ao deputado Jânio Mendes, uma reunião com os prefeitos e vereadores sobre o PL 3660. Então, em relação ao decreto, vou responder Vossa Excelência até a quinta-feira. Deputado Jânio Mendes. Presidente, pela ordem nessa linha, eu quero aqui fazer da minha voz a voz dos municípios do interior fluminense, da Bacia do Petróleo, juntamente com o deputado Pudim, tenho certeza, Campos, Macaé, Cabo Frio, Rio das Ostras. Nós que dependemos da atividade do petróleo, não apenas no que diz respeito à questão dos royalties. Nós temos hoje toda a atividade da cadeia produtiva do petróleo, através das empresas instaladas, dos aeroportos, portos, que são impactados diretamente com a questão do Repetro. Nós estamos em mobilização, em vigilância, queremos acompanhar de perto, queremos a legalidade, queremos a regra nacional. Temos resistência ao Repetro? Temos. Mas se é a regra nacional, que o Rio de Janeiro não fique fora da regra nacional, sob pena de termos um prejuízo enorme à economia do interior. É esse apelo que a gente traz na busca desse entendimento, que nenhuma medida abrupta seja tomada sem que se leve em consideração
o aspecto da realidade do interior do Estado. Pela ordem, senhor presidente. Só para responder em relação ao deputado Jânio. Bem, primeiro, o PL 3660, eu sou o autor e a gente tem procurado conversar com todo mundo. Recebi aqui a Câmara de Macaé, recebi representante da indústria. Nós vamos discutir e, ao contrário do que possa parecer, nós estamos defendendo o Estado do Rio de Janeiro e os municípios, porque a Petrobras nunca deu ouvido a nenhum município. E o PL 3660 e o próprio decreto do deputado Luiz Paulo está fazendo a Petrobras sentar e conversar. Eu não tenho dúvida que nós vamos avançar, nada unilateralmente, mas é preciso esclarecer que o Repetro não traz nada para o Estado do Rio de Janeiro, ele tira. O Repetro é o regime aduaneiro para importar equipamentos de fora do Brasil para gerar emprego na China, na Coreia, entre outros. Então, mas, de novo, nós vamos sempre negociar, sentar, discutir e na próxima sexta-feira, 10 horas da manhã, vamos estar na Câmara de Rio das Ostras discutindo com os prefeitos, com os vereadores. Deputado Carlos Osório. Senhor presidente, eu queria pedir uma questão de ordem para tratar desse tema e a minha colocação está em linha com a colocação do deputado Jânio Mendes. O deputado Luiz Paulo tem absoluta razão. O governador não deveria ter mandado um decreto para cá com a questão do Repetro, e sim um projeto de lei. Porém, senhor presidente, eu faço um apelo a Vossa Excelência para que não seja tomada nenhuma medida abrupta que gere mais uma insegurança jurídica com relação àqueles que pretendem investir no Estado do Rio de Janeiro. Que nós possamos continuar discutindo o projeto de lei, se for o caso que o governo encaminhe para cá a mensagem, ou nós colocamos em votação o projeto de lei de Vossa Excelência, que conta com uma emenda do deputado Luiz Paulo, suspendendo o decreto. O meu apelo aqui é que nenhuma medida abrupta seja tomada para que não gere mais uma insegurança jurídica naqueles que querem confiar e investir no Rio de Janeiro, contando mais uma vez com a bom senso e diligência de Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Deputado Valdec, em seguida vamos à pauta. Senhor presidente, me lembro que fizemos já um debate aqui em plenário no primeiro momento. Esse debate transbordou, por assim dizer, para uma audiência pública, que foi feita também há 2 semanas no máximo, pela Comissão de Tributação, pela Comissão de Economia, Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval, que por um lado a gente tem hoje uma diretriz nacional, fixada em lei no final do ano passado. E eu concordo com Vossa Excelência que a lógica do Repetro, a lógica geral do Repetro, não é boa para o Rio de Janeiro, ela não é boa. Nós temos que avaliar, seja na questão do Repetro, na fase de exploração, seja na questão do Repetro, em todas as fases, como aponta o decreto do governador, que tem que ser objeto de uma mensagem aqui enviada para casa, qual o tamanho da perda e qual o tamanho do ganho? Porque também eu tenho preocupações com a indústria de peças, de navipeças do Rio de Janeiro, que pode ter um prejuízo. Então, me parece que o melhor, nesse momento, é a gente aprofundar o debate, como temos tentado fazer. Vossa Excelência tem razão. Em outros tempos, esse debate não foi feito assim, tão a miúde, com os próprios municípios, que são impactados igualmente. Por isso, eu acho importante o esforço que estamos fazendo de aprofundar o debate. Eu tenho ainda um conjunto de dúvidas, e não tenho nenhum constrangimento de manifestar isso aqui, mas tenho uma certeza. A lógica geral do Repetro não é boa para nós. A questão é saber se nós podemos atenuar, aplacar essa lógica aqui no Estado. Só para responder o deputado Valdec, nós já avançamos da última reunião em relação aos campos maduros. Então, nós vamos estender o Repetro a todos os campos maduros, porque hoje a Petrobras, custa para a Petrobras produzir menos de $7 o barril do pré-sal e 14 no pós-sal. Por isso que ela está investindo muito no pré-sal, superprodução, deixando os campos maduros de lado. Mas o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro e todos os estados e todos os municípios do Brasil perdem desde 2013 com uma política de preço mínimo da Petrobras. Qual seja a política? A Petrobras comprava petróleo aqui no Brasil de uma petroleira por um preço maior que ela vendia para ela mesma no exterior. Que quando ela vendia para ela mesma no exterior, ela formava o preço. O governo, a ANP, multou a Petrobras. O governo abriu mão da multa, o governo federal, e fez um novo preço. Se antes, e aí eu vou no popular, roubavam 100% no preço mínimo, hoje só roubam 80%. Porque
o preço mínimo está valendo para esse ano 80% do passado e 20% só novo. Um petróleo que é explorado e vendido no mercado internacional. Então, nós estamos disputando e brigando, não só para o estado do Rio de Janeiro, para todos os demais estados e para todos os municípios. Então, deputado Jânio, a gente não pode esquecer que a Petrobras vende também um gás para São Paulo com 10% mais barato do que vende para a SEG no Rio de Janeiro. E mais, cobra uma passagem no Citygate de Cabiúnas de mais 22% no preço do GNV. Então, os municípios produtores, os habitantes dos municípios produtores pagam 32% a mais só no preço do GNV. Então, vamos sentar, vamos negociar, vamos discutir, mas não é bem assim, porque a manchete dos jornais era que o Repetro iria trazer para o Brasil 124 bi. Repetro não traz nada. Repetro, o Estado abre mão de ICMS, o Estado abre mão de arrecadação, porque o governo federal, quando abre mão de PIS, FIS, CONFIS, IPI, é menos recurso no FPE, no Fundo de Participação dos Estados. Então, alto lá não é bem assim, porque no ano passado, setembro e outubro, tivemos 2 leilões. Leilão do pós-sal, onde o bônus no pós-sal nunca tinha se arrecadado tanto, 3 bi e 800 milhões, recorde no pós-sal, com preço mínimo do leilão 1.555% acima do preço mínimo no campo, pós-sal. Não tinha Repetro no estado do Rio de Janeiro e não tinha um Repetro federal até 2040. Era só até 2020. No pré-sal, só o lucro óleo que saiu 80% no entorno do Sapinhoá, 80% do óleo será do governo, e o governo não paga royalties, não paga imposto de renda, PIS, FIS social. Então, não estava também valendo um Repetro até 2040, era só até 2020. E o estado do Rio de Janeiro estava fora do Repetro. Então, tem que ter atenção, que estão querendo botar os municípios contra a gente, ou contra o autor do projeto e contra o autor do decreto. Não é bem assim. Vamos sentar, a gente está discutindo tudo, porque o próprio estado do Rio de Janeiro tem vários instrumentos de incentivo à indústria de petróleo. Só o decreto 25.403 de 99 isenta plataformas e embarcações de ICMS. Então, vamos discutir, mas esse emprego vai ser gerado lá fora. Então, vamos com calma, vamos discutir, e nós vamos ouvir todos os municípios, prefeitos, associação comercial e a própria indústria. Deputado Conte Bittencourt. Senhor presidente, na linha do deputado Waldeck, eu acho que a intenção de Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, é a melhor possível. Então, no sentido de melhorar o desempenho fiscal do Rio de Janeiro nessa área do óleo e do gás. O deputado Waldeck tem razão. Nós vivemos um novo ambiente no setor. Um novo ambiente que tem novas perspectivas para o Rio de Janeiro. Aponta-se em royalties e participação especial a partir de 2019, 2020, 13 bilhões por ano para o estado do Rio de Janeiro. Então, o que a sociedade precisa discutir com os municípios produtores, com os parlamentos municipais e com o parlamento estadual, qual é o melhor cenário para o Rio de Janeiro? Onde está o melhor benefício para o Rio de Janeiro? A iniciativa de Vossa Excelência, o deputado Luiz Paulo, que me parece traz um resultado imediato, ou manter como está, que garante a médio prazo uma situação melhor para o Rio de Janeiro. Não tenho dúvidas da intenção de Vossa Excelência, mas é um debate que precisa ser aprofundado, amadurecido como os novos campos de prospecção de petróleo. Amadurecer esse debate. Deputado Conte, sempre é bom a gente acompanhar e ler, porque a médio prazo e a longo prazo a gente perde muito, é o contrário. A médio prazo a gente perde muito. De novo, o petróleo sendo do governo, no pré-sal, nos leilões, o governo não recolhe impostos. Presidente, seguramente não é só Vossa Excelência que está lendo essa matéria. Todos do plenário estão lendo. Agora, claro, a nossa leitura às vezes tem uma visão e um objetivo diferente da de Vossa Excelência, que está envolvido na aprovação de um projeto de sua autoria. O que nós queremos é aprofundar justamente esse diagnóstico que Vossa Excelência traz no seu projeto, mas que há discordância em boa parte dos pares aqui da casa. Deputado Conte, eu fui a Macaé sábado e vou voltar aí da Justa sexta. É o contrário, eu estou indo lá porque criou uma animosidade contra, quando precisa esclarecer o que está sendo votado, qual é o risco
do Estado do Rio. Então, longe disso, pelo contrário, aqui não tem ninguém com a razão e a gente quer debater e vamos chegar ao meio termo bom, não tenho dúvida. Deputado André Lazzaroni. Presidente, sobre essa questão, assiste razão ao deputado Conte, assiste razão à Assembleia Legislativa aprofundar esse debate. Não é algo pacífico, não é algo que haja um entendimento comum. Eu estou ouvindo prefeitos, estive com Vossa Excelência, o deputado Luiz Paulo, em uma reunião na Petrobras. Os argumentos da Petrobras são argumentos sólidos também. Nós temos que entender que enquanto o Brasil está fazendo parte do Repetro, nós nos colocarmos contra, pode ser sim um prejuízo para o Estado do Rio de Janeiro. Eu não me aprofundei tanto quanto Vossa Excelência, mas o deputado Conte Bittencourt está se aprofundando e eu estou me aprofundando também. Nós precisamos debater, não podemos votar de forma assodada, não podemos votar de forma apaixonada, temos que ouvir todos os lados e Vossa Excelência tem o dever e a obrigação de conduzir desta forma. Eu tenho certeza que Vossa Excelência irá conduzir desta forma. Em relação aqui aos representantes da saúde, sobre o PCCS, eu já falei na reunião de líderes. Nós vamos pedir a vocês, já está marcado para o próximo sábado, 12 horas aqui, uma reunião com vocês e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 12 horas de sábado. Mas nós levantamos a questão agora no Colégio de Líderes e seria importante nós fazermos uma outra reunião, deputado Zaqueu, Valdec, enfermeira Rejane, Luiz Paulo, doutor Julianelli, na próxima quinta, com os representantes dos sindicatos, porque foi levantado no Colégio de Líderes se esse plano é o que vocês querem. Naquele sentido de não emendarmos o plano, naquele sentido de nós negociarmos a implementação do plano com o governo do Estado, fundamentalmente, alguns líderes querem ouvir os sindicatos. Então, eu estou aqui propondo os sindicatos da mesa de negociação, os sindicatos representantes, que a gente possa fazer uma reunião na próxima quinta-feira aqui, tá bom? Se vai ser 10, 11 da manhã aí com vocês. Eu estou à disposição. Eu acho que seria bom porque a gente pudesse, nessa reunião, contar com os demais líderes, para que a gente possa ter, da parte de vocês, eu entendi isso na reunião de semana passada e de hoje. É o que vocês querem há mais de 20 anos, 28 anos. Então, mais algum outro deputado levantou a questão. Então, para que a gente possa fazer uma coisa transparente, com participação de todos, eu vou propor aqui na próxima quinta-feira, meio-dia. Pode ser? Pode ser? O que nós estamos encaminhando? Nem todos os deputados aqui estão por dentro do que a gente caminhou de ontem para hoje, mas na última semana recebemos aqui os representantes da área da saúde, deputado Zito e Bebeto, onde eles colocavam a necessidade de nós aprovarmos e sancionar o PCCS até o dia 4 de abril. Nós pedimos um tempo, levamos a questão ao governo e parte do governo não queria, porque tem uma vedação na lei de recuperação. Então, o que a gente avançou, deputados? De comum acordo com as categorias, com o governo manda para cá o PCCS, a gente vota, autoriza com, eu diria, um artigo, um parágrafo, com a salvaguarda de a implementação se dará com a aprovação do Conselho de Regime Fiscal. Mais ainda, nós sabemos que se dependesse muito dos técnicos da Fazenda, nós não teríamos plano de recuperação. Então tem que negociar também com o governo, com a bancada federal,
também com o presidente Rodrigo Maia, que a gente possa ter um encaminhamento para tratar isso lá no Ministério da Fazenda. É isso que a gente se propôs. Já liguei ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já está marcado o próximo sábado, meio-dia, e agora é fundamental que a gente pudesse ter uma outra reunião com os representantes das categorias para saber do plano, se esse é o plano que a categoria quer. Eu entendi que sim, mas foi uma demanda que saiu da própria reunião do Colégio de Líderes, então a gente quer ouvir vocês. Deputada enfermeira, de seguida deputado Gilberto Palmares e doutor Julianelli. Senhor presidente, demais profissionais da área da saúde, eu acho que mais do que ninguém, eu e a categoria, todas as categorias da área da saúde, em especial a enfermagem, queremos esse plano de cargos, carreiras e salários aprovado dentro dessa casa e sancionado. Eu fui não era deputada, era presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro e sentei na mesa de negociação, na época com o governo Garotinho, para construir aquele plano passado, e nós ficamos 1 ano discutindo a organização de um plano de cargo, carreira e salários para a área da saúde. Veio para essa casa, foi aprovado, Rosinha alegou inconstitucionalidade e os profissionais estão lesados agora, até hoje. O que nós solicitamos na reunião de líderes? Ver o plano. Isso é a primeira coisa. Nós precisamos ter acesso a este documento. Foi informado que todos vocês já leram o plano e acordaram o plano. Ótimo. Nós precisamos ler também, E eu preciso ler até porque, no meu primeiro mandato, o governo Cabral deu aumento para todas as categorias e para a área da saúde, ele só deu a incorporação da GELED. E naquela época eu falei, está errado, a área da saúde é a única que não está tendo nenhum percentual de aumento, nem que seja 0,1%. E foi acordado pelos sindicatos que aceitavam a incorporação da GELED. E aí depois reclamaram porque só teve a incorporação da GELED e o valor do do valor que era pago em alimentação, que aumentou R$100. Então nós precisamos saber que acordo é esse. Se for um plano bom para a categoria, se for um plano que contemple todos os sindicatos e vocês, com certeza vou ser defensor aqui para que a gente não faça emendas e o plano seja aprovado imediatamente. Tá bom? Eu queria falar isso e vamos em frente, porque se for bom, a gente tem certeza. Agora, há 6 meses do final do governo Cabral, do governo Pezão, eu tenho as minhas dúvidas. Nós estamos há 6 meses para finalizar o governo Pezão. E fico com dúvida. Muito obrigada. Olha só, a presidente, nós temos 4, nós temos extraordinária. Nós já vamos para 4 horas. Eu vou abrir 1 minuto para cada um, para que a gente possa ir para a pauta por conta de quórum e por conta da matéria que é urgência. Presidente, eu acho que essa casa, Vossa Excelência, os deputados da casa deram uma contribuição muito grande para produzir um avanço importante na questão da educação. Nós ficamos aqui muito tempo lutando, a Comissão de Educação, vários deputados, sobre a questão dos duodécimos para as 3 universidades ligadas ao governo do Estado. E após um esforço muito grande de vários atores, os profissionais das universidades, os reitores e a própria casa, conseguimos aprovar uma emenda constitucional para garantir os duodécimos. Não foi o ideal, porque nós queríamos que os duodécimos fossem implementados de forma imediata,
e acabamos tendo que ter uma negociação para a implementação de forma escalonada. Mas foi um avanço importante, um avanço possível. Eu torço, nós estamos todos correndo contra o tempo, que o mesmo ocorra com relação aos companheiros, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, porque garantir o PCS da saúde é ser solidário aos trabalhadores da saúde, mas é ser solidário a toda a população, porque os trabalhadores da saúde trabalham para o conjunto da população, especialmente para os setores mais pobres da população do Rio de Janeiro. Eu só queria dizer que nós estamos correndo contra o tempo. Se nós não produzirmos um avanço nessa área até o próximo dia 4 de abril, estoura qualquer possibilidade de aprovação do PCS nesse ano. Então, eu acho importante esse entendimento, esse encaminhamento surgido no acordo na Colégio de Líderes, de que se reúnam os líderes, os deputados também interessados, as lideranças sindicais dos vários segmentos da saúde, para que a gente socialize a informação e possa trazer o plano aqui a plenário, ainda em tempo de ser sancionado em abril. Todos nós temos clareza que a gente vive um processo difícil com malfadado plano de recuperação fiscal. Mas todos sabemos, as lideranças sindicais e todo e qualquer parlamentar dessa casa, que muitas das vezes a gente faz o avanço que é possível para julgar uma luta no outro patamar. Então a bancada do Partido dos Trabalhadores estará junto com Vossa Excelência e com todos os deputados dessa casa, como tem ocorrido, buscando contribuir para que em tempo hábil a mensagem chegue à casa e seja aprovado. Mas é evidente que, para concluir, por favor, acordo conosco, depende de que as lideranças sindicais se sintam contempladas com o texto do plano. Deputado Waldeck, em seguida, doutor Julianelli, Paulo Ramos e Mink. 1 minuto para cada um. Senhor presidente, primeiro, evidentemente, aqui manifestar o nosso total apoio a essa luta para aprovar até o dia 4 de abril o plano de cargos, carreiras e salários da saúde. Quero dizer, inclusive, que a tenacidade e a perseverança desse movimento fez com que a gente chegasse até aqui. Quero dizer que a condução de Vossa Excelência está boa. O governo que vem resistindo há muitos anos a enviar esse plano, agora admite mandar uma mensagem. Por isso que eu acho fundamental que na próxima quinta-feira as lideranças partidárias façam uma rodada final com as lideranças das diferentes categorias, a gente cheque o texto. Presidente André Siciliano, seria importante se a gente já tivesse a mensagem aqui, para nessa reunião já trabalhar em cima da mensagem, para checar o texto, que aí nós teríamos que avançar em 3 questões. E aí concluo. A primeira questão é o diálogo com o Conselho de Recuperação Fiscal, que é essa troika, que digamos é uma espécie de ação, deputado Luiz Paulo, que faz uma intervenção nas finanças públicas do Estado, e aí vamos precisar de apoio político do Congresso Nacional no diálogo com o Conselho de Recuperação Fiscal. O outro debate o Gilberto já adiantou, mas nós temos uma experiência bem sucedida na casa recente, que é a discussão do escalonamento com os duodécimos. Isso foi aprovado numa emenda à Constituição. E por último, deputado André Siciliano, se a gente fizer uma boa reunião na quinta-feira, checando o texto e produzindo consenso, quem sabe as bancadas até, para favorecer a aprovação, possam pactuar se quer apresentar emendas, se isso for possível, para que a gente possa garantir o time para até o dia 4 de abril, votar aqui e ter a sanção governamental. Por isso, nosso esforço, nós estamos chegando muito perto, pela luta de vocês, com a mediação que a Assembleia está fazendo. Quinta-feira será uma reunião decisiva. É isso. Deputado doutor Julianelli, pediria que fôssemos breve por conta do quórum para votar as mensagens do governo. Vou ser breve, presidente, mas não posso deixar de colocar aqui as 2 reuniões que eu participei, que foram decisivas, e para mim ficou claro que a categoria quer a aprovação desse PCCS tal como ele está redigido. Isso é um ponto importante. Mas eu gostaria... Eu entendi isso também, Mas eu gostaria de deixar claro, a partir do momento que surge qualquer dúvida, e aí precisa da participação de todos, é preciso, nós sabemos que a saúde tem muitas representações, é importante que nessa reunião de quinta-feira não paire qualquer dúvida
todas as categorias estejam representadas aqui, senão a possibilidade de emenda vai torpedear a aprovação desse PCCS. Eu termino aqui a minha fala dizendo que tem que ter empenho das categorias que estão presentes em chamar as outras categorias. Essa vai ser a última oportunidade de garantir para as lideranças dessa casa que não haverá qualquer obstáculo por parte de vocês à aprovação desse PCCS. Senhor presidente, quinta-feira, que horas? Meio-dia. Quinta-feira. 12 horas. Quinta-feira, 12 horas, todos aqui na liderança. Obrigado, senhor presidente. Deputado Paulo Ramos, seguida a mim, que vamos para a pauta. Senhor presidente, primeiro, reconhecer o trabalho de Vossa Excelência. Deputado Tutuca também, muito O importante. empenho no sentido de tentar superar um impasse. A luta dos servidores da saúde, dos servidores estaduais estatutários, a luta tem sido muito grande e já vem ao longo de muitos anos. Os servidores da saúde reivindicam, eles querem, eles até exigem o plano de cargos, carreiras e salários. Mas nós, aqui na casa, ainda não conhecemos o plano. Nós não sabemos qual o plano que o governo vai encaminhar. Nós queremos, como todos querem, que o governo encaminhe o plano. E aí, obviamente, os servidores da saúde, já completamente perseguidos, injustiçados, eles querem o plano. E aí, senhor presidente, e temos que dizer isto sinceramente, afinal de contas, o que o governo vai propor? Pode o governo apresentar um plano completamente inaceitável. Para concluir, por favor, deputado. Nós não sabemos. Os servidores da saúde querem um plano. Eles não querem um plano qualquer. Eles querem um plano que faça justiça àquilo que é direito da categoria e interesse da sociedade. Então, senhor presidente, nós não podemos a priori, e é preciso alertar isto, dizer que não será feita nenhuma emenda. Mas se houver algo que seja muito caro para a categoria e não esteja contemplado no plano, é possível ter um entendimento? Então, senhor presidente, a categoria está aqui. A categoria esteve representada em todas as reuniões. A categoria tem estado aqui nas galerias, nas escadarias. Tem estado aqui. Então eu digo o seguinte: precisamos ter paciência, serenidade para aguardar o envio do plano. O que nós estamos acreditando é que o governo vai encaminhar o plano o mais rapidamente possível. Por favor, deputado. E aí, juntamente com a categoria, vamos analisar o plano e verificar no plano aquilo que contempla e, eventualmente, aquilo que possa ser corrigido para contemplar. O que é preciso dizer, senhor presidente, e eu encerro, é que estamos diante de uma questão relativa ao parcelamento. E o parcelamento, qualquer que seja, vai ser encerrado no futuro governo. Não será neste governo.
E eu disse na reunião que os servidores da segurança pública conquistaram um reajuste que seria concedido, sei lá, em 24 parcelas. Mudou o governo, os servidores se mobilizaram e conseguiram antecipar todas as parcelas. Então, dizer aos servidores da saúde, é preciso agora conquistar o possível, mas manter a luta, porque neste governo, qualquer possibilidade de avançar de acordo com aquilo que é o ideal para a categoria é muito difícil. Nós temos que conquistar o possível e preservar a luta para que no próximo governo a categoria possa ser completamente reconhecida. Deputado Carlos Mink, eu pediria que você nos breve. Presidente André Siciliano, deputados, queria me dirigir a todos os servidores da saúde, porque nesse momento a gente está chegando na hora decisiva, graças a muito esforço, muita reunião, muita manifestação e muita afirmação de uma pauta positiva, olhando para as categorias, mas olhando para a sociedade. A gente quer um serviço de saúde de qualidade. E esse plano de carreiras, cargos e salários mira também na saúde que é necessária para o povo brasileiro, para o povo fluminense. Presidente André Siciliano, queria reconhecer o vosso esforço e queria dizer o seguinte: nós temos esse prazo do 4 de abril. Por quê? Nenhum plano pode ser aprovado 6 meses antes das eleições. Então, temos que fazer o melhor plano possível, mas que seja votado dia 4, porque o ótimo também é inimigo do bom. Se ficar para depois, morreu. Esse esforço todo não pode morrer na praia. Não pode morrer e não vai morrer na praia. Não vai morrer na praia. Obrigado. E para isso, senhor presidente, para concluir, o importante é que todas as categorias analisem o texto e cheguem naqueles pontos essenciais, porque nunca você vai conseguir todos os detalhes de todos. Tem que ver aquilo que é essencial para garantir dignidade, salário justo, estabilidade, qualidade, todas as questões que todas as categorias historicamente defendem. Por isso, deputado André Siciliano, meus colegas e companheiras que há tantos anos batalham por isso, vamos ter juízo, perseverança e coordenação de todos para chegarmos a um final feliz que contemple essa luta heróica dos servidores da saúde. Até a vitória. Deputado Flávio Serafini, em seguida vamos à pauta. Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de saudar a perseverança e a luta desses servidores que estão vindo aqui cotidianamente na Assembleia Legislativa, no Palácio do Governo. Dizer que essa vitória que vocês estão conquistando, ela é uma vitória histórica, porque ela interrompe mais de 15 anos de maltrato, sem concurso público, com a imposição das organizações sociais, da fundação, fazendo com que os servidores da saúde fossem colocados no limbo para fazerem um projeto que é mais caro, mais ineficiente e pior com os trabalhadores. A primeira audiência pública que eu assisti nessa casa, eu estou no meu 3º ano de mandato, foi uma audiência pública em que vocês estavam negociando com o então primeiro secretário do governo Pezão o envio desse plano para que pudesse avançar e interromper esse ciclo. De lá para cá, eu tenho visto muita luta. E agora, até que enfim, vamos ver uma conquista. Vamos nos manter mobilizados até a aprovação desse plano. Parabéns! Anuncio, em regime de urgência, em votação, discussão única, projeto de lei complementar 51/2018, de autoria do Ministério Público, mensagem 1/2018, que altera a lei complementar número 106, de 3 de janeiro de 2003, e dá outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade, legislação constitucional complementar e código, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo, Carlos Mink e Milton Rangel. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de legislação constitucional complementar e código, de orçamento, finanças, fiscalização financeira
e controle das emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, nobre deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, o parecer ele é favorável à emenda número 6 e contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. O presidente defere pedido. Forma final de redação, deputado. O presidente defere pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Legislação Constitucional e Complementar e Código, o deputado Bruno Dauari. Acompanha a CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, o deputado Gustavo Tutuca. Senhor presidente, acompanhando a CCJ, parecer favorável. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva da CCJ, senhores que aprovam esse como estão aprovados, vai autógrafo. Anuncio em regime de urgência em votação em segunda discussão, projeto de lei 38... Senhor presidente, o senhor não colheu o parecer da Comissão de Orçamento, senhor presidente. Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, Tutuca. Tutuca deu parecer? Deu, sim, senhor. The Flash. Então o senhor me perdoe. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 3872/2018, de autoria do Poder Executivo, mensagem 12/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com garantia da União e da outras providências. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com voto pela inconstitucionalidade, deputado Luiz Paulo. De Ciência e Tecnologia, favorável. De Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado André Lazzaroni, Conte Bittencourt, Luiz Paulo e Gustavo Tutuca. Pela ordem, presidente. Só para Vossa Excelência registrar o meu voto contrário na matéria anterior do Ministério Público. Em relação às suas emendas. As minhas emendas foram rejeitadas e eram emendas para moralizar o auxílio moradia. Então, deputado Zaqueu Teixeira, conseguindo a voto contrário ao mensagem 1 de 2018. Senhor presidente, só para não... Uma questão de ordem. Só para não parecer que o parlamento não quis votar e que só o deputado Zaqueu é a favor da moralidade, que pode parecer. Na verdade, as emendas do deputado Zaqueu, além de não terem nada a ver com o que foi encaminhado pelo Ministério Público, ela daqui a 2 dias será decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com relação ao auxílio moradia de promotores. Então, por isso que nós votamos pela rejeição. Além de não ter nada a ver com o tema, nós também estamos aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que sairá daqui a 2 dias. Presidente, como eu fui citado, só deixar claro aqui para o deputado André Lazzaroni que a nossa atuação não há necessariamente que aguardar medidas do Supremo. Eu espero que uma vez o Supremo regulando essa matéria, que o próprio Ministério Público envie mensagem corrigindo a imoralidade que está sendo praticada no auxílio moradia. E da mesma forma que o auxílio moradia, os outros auxílios que são pagos. Porque se é uma forma de aumentar salário, que se aumente o salário dos ministros do Supremo e os subsídios do Ministério Público. E não ficar criando penduricalho, que pode, muitas das vezes, até mesmo prejudicar os promotores. Porque uma vez entendido que essa verba é de natureza remuneratória e não indenizatória, amanhã todos eles estão sujeitos a pagar imposto de renda, porque esses recursos não são tributados. Então, deixar claro aqui que essa casa tem a responsabilidade em cuidar desta matéria. E quando o Ministério Público encaminha para cá a modificação da sua lei, devolve toda a matéria para que essa casa possa discutir. Então, nós não estamos aqui adstrito a fazer a discussão naquilo que o Ministério Público quer, mas toda a matéria é devolvida para o legislador. Muito obrigado, presidente. Pendendo de parecer das Comissões de Constituição, Justiça, Ciência, Tecnologia, Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle das Emendas de Plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, hoje exaustivo debate na Colégio de Líderes. Vou aqui falar o parecer, meu parecer na CCJ, já esperando o contraditório do deputado Luiz Paulo.
Favorável com subemenda aglutinativa às emendas números 2 e 4, 3 e 11, 5 e 7. Prejudicada a emenda 23 pela 21. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, sob forma de redação, final de redação. Voto em separado. Voto separado, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, honrando aquilo que o Colégio de Líderes concordou, o meu parecer acompanha o parecer do deputado André Lazzaroni e favorável, adendo, e favorável à emenda aditiva número 1, que apesar de eu ser autor da emenda, como é um voto divergente, entendo eu que posso fazê-lo, porque ela única e exclusivamente estipula a meta de 5% ao ano para ampliar a arrecadação, porque o próprio governo está dizendo na justificativa e não na lei que a arrecadação aumentará 93 milhões de reais por mês, multiplicado por 12, dá 1,12 bilhão, que dá 3% da arrecadação do ICMS. Então propus uma emenda de 5 e quero lutar por essa meta, que é a meta de desempenho. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Senhor presidente, além do mais, o parecer contém um erro. Deputado Tutuca. Não, deputado Tutuca. Só há de lembrar que foi acatada a emenda 14. E ele não falou que acatou. Deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, fomos chamados a atenção pelo deputado Gilberto Palmares e eu gostaria de pedir... Presidente, chama os trabalhos à ordem. Vossa Excelência quer incluir a emenda 14, é isso, deputado? É retificar o parecer em relação à emenda 14. Na verdade, eu entendi que era aglutinativa com a 15 também. Deputado Lazzaroni. Pedir para 5 minutos de suspensão. Como tem que trazer o parecer, além de oral, tem que trazê-lo escrito, eu só vou pedir para a assessoria para fazê-lo, porque senão dá problema. O regimento determina que seja feito dessa forma. Então vou 5 minutos. Senhor presidente, enquanto Vossa Excelência concede 5 minutos, posso fazer um registro? Me permite? Vossa Excelência manda. Senhor presidente, eu queria comunicar esse plenário e aos parlamentares do interior. A Agência Nacional de Energia anunciou recentemente um reajuste nas tarifas de energia elétrica da Light a partir do dia 15 de março último, a ordem de 9,09%. E da Enel, que atende basicamente interior, Baixada, da ordem de 21,46%. Eu hoje ingressei na Procuradoria da República aqui no estado do Rio de Janeiro com uma representação contra esse reajuste abusivo, criminoso. Não é de hoje que a Agência Nacional vem autorizando reajustes acima da inflação e com essa distorção. Aqui para a Light, 9,09%. Para a Enel, 21,46%. Isso onera a economia doméstica, onera a indústria, isso traz uma dificuldade grande para a população menos favorecida e afeta a economia de um modo geral. Então, eu quero conclamar esse parlamento, vou pedir à Comissão de Defesa do Consumidor que ingresse também na Justiça contra esse aumento abusivo, que nós não podemos admitir esse crime contra a economia do povo fluminense. Deputado Lazzaroni.
A presidência quer aproveitar esse minuto onde se constrói o parecer da CCJ, chamar a atenção do Pereirinha e do Ferraz, e também da tia Beatriz. Na última semana parece que aconteceram alguns problemas em relação à sala de imprensa, e nós vamos estar fazendo uma reunião para tentar que tudo transcorra da melhor forma possível. Então, Ferraz, Pereirinha e a tia Beatriz, já pedindo escusas aqui a tia Beatriz, tá? Então, ainda hoje vamos sentar para falar o final da sessão. Deputado André Lazzaroni. Deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, só para incluir no meu relatório favorável, a emenda 14 já está incluída aqui na... Deputado Luiz, Vossa Excelência vai manter o voto divergente? Já o fiz, senhor presidente. E já proferiu o voto divergente. Ok. 1 a 1. Deputado Chiquinho da Mangueira. É que chamei os trabalhos à ordem e colhi de novo o parecer. Deputado Gustavo Tutuca. Acompanho o voto do relator, presidente. Deputado Rafael Pisciani. Acompanho o relator, senhor presidente. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, a observação do deputado Luiz Paulo me pareceu pertinente, porque na justificativa tem uma meta, mas no texto da lei não tem. Então ele está trazendo, como ele falou, quando vira lei, a justificativa evapora. Então ele está trazendo na única emenda que apresentou, deputado Luiz Paulo, a meta que estava na justificativa para o texto da lei. Portanto, eu acompanho o voto do deputado Luiz Paulo. Deputado Milton Rangel. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. 4 a 2. Deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, uma vez aceita a emenda que condiciona a assinatura do contrato ao pagamento dos servidores, incluindo aí o 13º, eu voto com o relator. Parabéns. 5 a 2. Vossa Excelência é autor da emenda, que só vai poder executar quando botar em dia o 13º. Foi um acordo do Colégio de Líderes. Parabéns. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Rosenberg Reis, pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Senhor presidente, vou acompanhar a CCJ. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação. Queria emitir um voto divergente pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Que, na verdade, senhor presidente, nós estamos discutindo hoje uma das 3 mensagens encaminhadas pelo governo acerca de novas operações de crédito, que chegam às 3 no total de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Dessas 3, a que está em discussão nesse momento é talvez, do meu ponto de vista, a que se pode, pelo menos, defender em alguma medida. Ainda que haja ponderações, algumas muito bem feitas, hoje no Colégio de Líderes, por exemplo, uma delas feita pelo deputado Conte Bittencourt, que nos lembrou que nos últimos 12 anos já houve 3 empréstimos remontando a 600 bilhões de reais de investimentos em modernização fazendária, ainda que levando em conta a ponderação do deputado Eliomar Coelho, que nos fez ver que programações orçamentárias voltadas para a modernização fazendária não foram destinadas efetivamente à modernização fazendária, mas ainda assim, na discussão com o líder do governo, houve avanços importantes, avanços em relação a essa emenda do deputado Zaqueu,
que não permite que o empréstimo se materialize sem que se pague o 13º do ano de 2017, emenda que eu apresentei, que foi aglutinada a emenda do deputado Jânio Mendes, sobre o processo de transparência a que o governo estaria submetido em relação a essa operação de crédito, a emenda da bancada do PT, que agora foi feita a correção, o deputado André Lazzaroni retomou o seu parecer, que garante que o governo apresente um plano de modernização com elementos detalhados, enfim. Então, por conta de tudo isso, eu vou fazer um parecer favorável, porém divergindo do meu presidente Rosenberg Reis, porque acompanho o voto divergente do deputado Luiz Paulo na CCJ. E por quê? Porque o deputado Luiz Paulo... Não, Vossa Excelência vai dar favorável, acompanhando o voto divergente do Luiz, aí não é favorável. Não, o deputado Luiz Paulo foi favorável apenas adendando uma outra emenda, aquelas que a CCJ tinha repertoriado. Ele não foi contrário, ele foi favorável e acrescentou uma emenda que foi rejeitada. Eu faço a mesma coisa, que é uma emenda positiva para o próprio governo, que o governo, na justificativa da mensagem, o próprio governo apresenta elementos que são elementos, Luiz Paulo, constitutivos da meta. Portanto, por que não explicitar que há uma meta para o próximo quadriênio de aumento de 5% de ICMS em função dessa modernização? Eu lembro, na justificativa, o próprio governo, deputado Osório, elenca uma série de itens que constituiriam, que dariam lastro a essa meta. Por isso que o meu voto divergente é nesse sentido. Favorável com a emenda. É isso. Deputado Conte Bittencourt. Aí você vai destacar a emenda. Senhor presidente, acompanho o voto divergente ou não, deputado Waldeck, apesar de ser favorável à matéria. 2-1 com a emenda. Mas a emenda do deputado Luiz Paulo aperfeiçoou o objetivo da mensagem. Deputado Rafael Pisciani. Deputado Rafael Pisciani, o presidente vai emitir o parecer. Acompanho o relator, senhor presidente. 2-2. Deputado Gustavo Tutuca. Acompanho o relator, presidente. 3-2. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pela Comissão de Tributação, eu acato as emendas acato as emendas definidas no voto da CCJ e adiciono a emenda aditiva número 1, que diz respeito à meta de 5% de ganho de arrecadação mediante o investimento de 200 milhões de reais no aperfeiçoamento da máquina tributária de arrecadação no que diz respeito à internet, à informática. Depois eu ligo. Senhor presidente, voto divergente. Deputado André Lazzaroni, voto divergente. Em que pese a boa intenção do deputado Luiz Paulo, essas emendas foram negadas na Comissão de Constituição e Justiça e, por isso, eu voto com o relator original da Comissão de Constituição e Justiça, portanto, abrindo o voto divergente do nobre deputado Luiz Paulo. 1-1. Deputado Conte Bittencourt. Acompanho o deputado Luiz Paulo. 2-1 com a emenda aditiva 1. Deputado Osório. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do relator, deputado Luiz Paulo, favorável à matéria com as emendas propostas pela CCJ e a inclusão da emenda aditiva 1, uma vez que essa emenda estabelece uma meta de aumento de arrecadação por conta do investimento adicional de 200 milhões de reais nos equipamentos, na parte de informática e na estrutura da Secretaria de Fazenda. O deputado Conte Bittencourt lembrou muito bem, na reunião do Colégio de Líderes, que essa Assembleia aprovou nos últimos anos um conjunto de investimentos, de empréstimos, para dotar e melhorar a capacidade técnica da Secretaria de Fazenda. Por isso eu acho importante
Enfim, essa melhoria da capacidade técnica, a questão da sonegação e o combate é central para o Estado, porém é necessário, faz-se necessário que se agregue uma meta para que nós possamos acompanhar a eficiência desse investimento e comprometer os gestores da Secretaria de Fazenda pela melhor performance, que é o objetivo da aprovação desse empréstimo. Por isso, acompanho o voto do relator, deputado Luiz Paulo. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, o elemento que eu não acrescentei no meu parecer na outra comissão é que a gente, inclusive, tem consciência já do alto grau de endividamento do Estado. A dívida consolidada líquida já bate, Luiz Paulo, 236% em relação à receita corrente líquida. Mas neste caso específico da modernização fazendária, que pode permitir que o Estado melhore a sua capacidade arrecadatória, a gente está votando favorável com o relator, ou seja, com o acréscimo da emenda número 1. Deputado Gustavo Tutuca. Senhor presidente, acompanho o voto divergente. 4-2. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Milton Rangel. Coerentemente com meus outros votos, senhor presidente, acompanho o voto divergente. Na verdade, eu chamei Milton, mas era para chamar o Lazzaroni. Então, de qualquer forma, 4-3. Lazzaroni fez o voto divergente. Com os pareceres emitidos... Voltamos, o orçamento já votou. Senhor presidente, o senhor tem que dizer 4-3, né? Ganhamos. Não, ganharam 4-3. Mas eu falei aqui, eu disse. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Gustavo Tutuca. Orçamento. Em relação às emendas. Senhor presidente, acompanho, voto favorável, acompanho na CCJ. Divergente, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, acato o parecer da CCJ, tão único e exclusivamente sobre as emendas já consensuadas. E adiciono ao mesmo parecer a emenda aditiva número 1, que é da meta de recuperação da receita em 5% no combate à sonegação. Deputado Milton Rangel. Senhor presidente, voto com o relator, senhor presidente. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Luiz Martins. Deputado Conte Bittencourt. Senhor presidente, acompanho o voto favorável, mais divergente, o deputado Luiz Paulo, incluindo a emenda número 1 no texto a ser aprovado. Deputado Rafael Pisciani. Está 2-2. Acompanho o voto do relator, deputado Gustavo Tutuca. 3-2. Deputado Dica. Deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente, acompanho o relator. 4-2. Deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, eu acompanho a exposição e os votos aqui propostos pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. 4-3. Com os pareceres emitidos, em votação o substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Voto contrário, senhor Voto presidente. contrário, salvo, logicamente, o destaque. Meu voto é Voto contrário, deputado Luiz Paulo, o Anderson Nogueira, Márcio Pacheco, Valdec, Flávio Serafim, Marta Rocha, Zeidan, enfermeira, Paulo Ramos, Geraldo Martins, doutor Julianelli, deputado Marcelo Freixo, deputado Eliomar, contrário. Martins não. É Geraldo Moreira. Wagner Montes. Há sobre a mesa Bruno Dauari, contrário, Bebeto, Zito e Flávio Bolsonaro. E
Jânio Mendes. Há sobre a mesa destaques para a emenda aditiva número 1, de autoria do deputado Luiz Paulo. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência, logicamente, pode aproveitar o tempo todo, mas Vossa Excelência já explicou a emenda 3, 4 vezes, se puder ser rápido. Rapidamente, a emenda aditiva número 1, ela é de uma simplicidade meridiana. Ela diz o seguinte: a Secretaria de Estado, Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, Cefaz, mediante o presente empréstimo destinado à modernização da área de tecnologia da informação, se obriga a cumprir a meta de redução de sonegação, evasão e desperdício fiscal, de rever a política de incentivos e benefícios fiscais e de incrementar suas receitas a fim de que atinjam um crescimento real do ICMS, descontada a inflação pelo IPCA-E, vírgula, em 5% ao ano no próximo quadriênio. Esta meta, deputado Geraldo Moreira, é uma meta simples. Eu estou juntando redução da sonegação, evasão e desperdício fiscal e revisão de incentivo. Para cair essas perdas, que hoje somam 19 bilhões em reais, em 5%. Esta meta é menor do que a meta geral do plano de recuperação fiscal, que só no incentivo seria para reduzir 1 bilhão por ano. Então não teria por que o governo não acatá-la, porque se vamos modernizar a fazenda, tem que diminuir as perdas. Se a gente quer pagar o plano de cargos e salários da saúde, que vamos aprová-lo, nós temos que ter dinheiro em caixa. E só vai ter dinheiro em caixa aumentando a arrecadação. E para aumentar a arrecadação, tem que diminuir a sonegação e tem que diminuir o benefício. É simples. Por isso, peço o voto sim para aprovação da emenda aditiva número 1. PSDB vai votar sim e, de antemão, estou pedindo verificação de votação. Para fazer contraponto, o deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em que pese o deputado Luiz Paulo estar bem intencionado, não foi possível acatar essa emenda por um simples motivo. Como a Fazenda pode cumprir uma meta de reduzir a sonegação, a evasão, o desperdício fiscal, se hoje nós não sabemos qual é o tamanho desses, tanto da evasão, da sonegação, não se tem como mensurar. Na verdade, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, ele tem sempre esses presságios. O nome dessa emenda, deputado, é emenda Mandiná. Se alguém souber qual é o tamanho e por que é que Vossa Excelência, de onde que Vossa Excelência tirou esses 5%, eu até encaminharia favorável. O problema é que não há, além disso, há um reconhecimento do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha que há sonegação, logo ele reconhece a importância da modernização da Fazenda. Nós estamos aqui hoje fazendo um esforço, e eu quero agradecer a todo este plenário, porque, como já dissemos lá dentro, faltam 9 meses para o final desse governo. Aleluia! São emendas, é um momento, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, nesse momento, me lembra o deputado Marcelo Freixo, quando me chamou a atenção do nome Bertoldo Brecha, tentando sempre tirar a minha atenção. Deixa eu tentar aqui ser sintético, deputado, porque esse é um momento
em que essa Assembleia vai ter que dar mais uma demonstração de apreço ao Estado do Rio de Janeiro. O próximo governo vai ter que ser malabarista para encontrar e fazer um esforço enorme para colocar o caixa do governo do Estado no positivo. Hoje o déficit é grande. Precisamos aprovar esses empréstimos, sim, para que o governo possa melhorar os seus institutos, os seus instrumentos, que possam melhorar a arrecadação. Não para esse governo que faltam 9 meses, mas pensando no próximo governo que virá. Por isso, senhoras e senhores deputados, não só peço o voto contrário a essa emenda, como peço a atenção de vossas excelências para os próximos projetos que iremos votar, que também são de empréstimos para que nós possamos, pelo menos, tentar reduzir o déficit fiscal que os governos anteriores, desde 1990, e lá vai fumaça, deixaram de legado para o Estado e para o povo do Rio de Janeiro. Só me dá uma parte, senhor? Senhor presidente, não caberia a parte, mas eu dou a parte a Vossa Excelência, já que o presidente vai deixar. É só para dizer a Vossa Excelência que eu tenho muito orgulho de também ser filho de mãe de Ná. Só me dá orgulho. E o tamanho das perdas é que Vossa Excelência não prestou atenção no discurso. A sonegação tem sido 28,1% da receita do ICMS. Então, isso atinge 10 bilhões de reais. Os incentivos, segundo a lei orçamentária, são na ordem de 8,5 bilhões de reais. Então, todos os números estão dados. Não foi por inspiração da mãe de Ná. Se fosse, eu acataria também, mas os números estão postos. Vossa Excelência tem razão com relação aos incentivos, porque dá para se mensurar. A questão da sonegação é uma estimativa que os técnicos fazem. Se fosse uma assertiva, não existiria 28% a 30% de sonegação, porque todos saberiam da onde e para onde está indo. Só essa questão, deputado. Como não podia, deputado, não cabe a parte nesse momento da votação. Mas já que o presidente aceitou a parte ao deputado Luiz Paulo, vou conceder a parte ao deputado Paulo Ramos. Só para dizer a Vossa Excelência... Pode falar mais perto, por favor. Só para dizer a Vossa Excelência que nesta casa começou a funcionar uma comissão parlamentar de inquérito exatamente para superar essa perplexidade de Vossa Excelência. Verdade. Mas nós temos já... Para que a gente possa... A CPI de Vossa Excelência para apurar a sonegação fiscal. Mas a avaliação... Hoje existe uma estimativa. Existe uma avaliação de vários profissionais, vários técnicos. Fala mais perto do microfone. Existe uma avaliação que vem de vários economistas, outros ex-secretários de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, de que a sonegação está na casa entre 25% e 35%. E nós sabemos, obviamente, quais os setores que sonegam. Então, mas a Comissão Parlamentar de Inquérito, que recebeu hoje uma contribuição expressiva do ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-secretário de Fazenda, Fernando Lopes. Então, vamos caminhar com esta CPI, que esta CPI tem o objetivo de conhecer, investigar e, ao mesmo tempo, contribuir para superar o mais possível a sonegação no nosso Estado. Bom, todos nós, deputados, somos contrários à sonegação. Volto, repito, que não tem. Na verdade, essa emenda do deputado Luiz Paulo... Para concluir, a gente está sem quórum, é inócua, deputado, é inócua, porque não se tem como efetivamente dizer é de X, é de Y, tanto é que vai de 25% a 35%, podendo chegar a 50%. Ninguém sabe efetivamente porque é algo. O sonegador não declara, estou sonegando. Então não se tem como ter. Eu tenho certeza que essa CPI vai chegar a um bom termo e vai poder trazer um número assertivo para esta Assembleia. Mas nesse momento, queria pedir a Vossas Excelências que votassem contrário à emenda, porque não acrescenta em nada o texto que foi aprovado por esta Casa. Em votação... Verificação, senhor. Espera aí, calma, rapaz.
O destaque é a emenda número 1. Nós vamos para o painel. Votação nominal. O PSDB vota sim. Votando sim, aprova o destaque. Votando não. Vai encaminhar a votação para o PSC, presidente. Deputado Márcio Pacheco. O PSC quer encaminhar a votação sim, pela aprovação da emenda. Senhor presidente, pela liderança do governo, encaminhar um voto não, até entendendo a boa vontade, a boa intenção do deputado Luiz Paulo, mas foi explicitado isso no Colégio de Líderes. É praticamente impossível mensurar o incremento de arrecadação que vai ser gerado através da aplicação desse recurso na modernização do parque de TI da Secretaria de Fazenda. Então, por esse motivo, seria uma emenda inócua, nós não conseguiríamos precisar o impacto, a gente encaminha um voto não pela não aprovação desse destaque. Deputado Geraldo Moreira. Podemos. Pede voto sim. Deputado Bruno Dauari. Pelo PR, senhor presidente, o PR encaminha o voto sim. Deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, no Colégio de Líderes, vários deputados corretamente sinalizaram uma diferença desse projeto de pedido de empréstimo para os outros dois, inclusive para o projeto que pede um valor igual para processar demissões. E disseram que esse projeto possivelmente teria sentido, que é um pedido de empréstimo para investimento. Eu acho que só tem sentido você aprovar um empréstimo para investimento, assumindo o desafio de que aquilo trará benefício à população, no caso, se é para a Secretaria de Fazenda, para que haja redução da sonegação e aumento da arrecadação. Então, é que se desafiar sim, se estabelecer metas. O Partido dos Trabalhadores encaminha o voto sim. Deputado Conte Bittencourt. Senhor presidente, nós votamos favorável ao projeto, mas entendemos que a emenda do deputado Luiz Paulo aperfeiçoou mesmo. Nosso voto é sim. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, a bancada do PSOL encaminha o voto sim à emenda do deputado Luiz Paulo e lembra que nos últimos 12 anos, o deputado Conte Bittencourt trouxe essa informação à discussão no Colégio de Líderes, os governos que sucederam de Cabral e Pezão já pegaram 600 milhões em empréstimos para a modernização desses sistemas da Fazenda. Então é mais que razoável, ao tentar mais um empréstimo, se estabelecer uma meta, porque são quase 50 milhões por ano, em média, nos governos do PMDB, de recursos através de empréstimos para fazer a modernização do sistema. E qual é o resultado que trouxe, se o próprio governo diz que o sistema atual é completamente obsoleto depois de investir 600 milhões? Então, por isso, a gente vota sim. É fundamental, uma vez que o empréstimo foi aprovado, no último ano de governo, inclusive, mais 250 milhões para promover essa modernização, que haja um compromisso com uma busca por resultados, de fato, de diminuir a sonegação. E 5% é o mínimo que esse governo deveria conseguir alcançar. Deputado Carlos Mink, em segunda farei a chamada, que já alcançou o quórum. Senhor presidente, o PSB encaminha o voto sim à emenda do deputado Luiz Paulo. Já tínhamos dado voto favorável na CCJ. E a explicação é muito simples. Nós achamos bem que haja investimento para modernizar a área fazendária, arrecadação, combater a sonegação. Tudo bem. Agora, qual é a crítica que se faz ao longo desses anos? Que os investimentos foram feitos sem meta, sem controle, houve desvio. Então, haver meta, haver controle, haver uma forma de acompanhar e cobrar, me parece muito razoável. A gente não está querendo evitar que a Fazenda se modernize, arrecade mais, que é fundamental para pagar os salários e desenvolver o Estado. Agora, que tenha meta e controle. O voto é sim à emenda. Caminha pela bancada do PMDB. Pela bancada do PMDB, deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, na verdade, a meta é de 100%. 5% é uma meta muito curta para se combater a sonegação. E trazendo aqui 5% eu achei também muito pouco. Então eu queria dizer que estou votando o contrário também, porque a meta é de 100%. Se fosse 100% eu estaria votando. E outra questão, senhor presidente, que a gente tem que trazer aqui, é que esse Estado já teve grau de investimento, graças à modernização feita no passado. E hoje, o que se pretende com esses 250 milhões é a compra de scanners para
as fronteiras do Estado do Rio de Janeiro, o que vai, além de poupar tempo da fiscalização, vai aumentar o poder da nossa fiscalização. Mas a meta deveria ser de 100%, essa é a meta que a gente não pode abrir mão. Deputado Benedito Alves, Chiquinho da Mangueira, Dica, Fábio Silva, Iranildo Campos, Jânio Mendes, Lucinha, Luiz Martins, Marcelo Freixo, Marcelo Simão, Márcia Giovanni, Marcos Abraão, Marcos Miller, Nelson Gonçalves, Pedro Augusto, Silas Bento Zeidan. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Benedito Alves, Chiquinho da Mangueira, Dica, Fábio Silva, Iranildo Campos, Jânio Mendes, Lucinha, Luiz Martins, Marcelo Freixo, Marcelo Simão, Márcia Giovanni, Marcos Abraão, Marcos Miller, Nelson Gonçalves, Pedro Augusto, Silas Bento Zeidan. A presidência proclama o resultado. Votaram 50 senhores deputados. Zeidan, presente, vai votar sim. Deputada Zeidan vota sim. Zeidan votou sim. Votaram 51 senhores deputados, 20 sim, 31 não. O requerimento de destaque foi rejeitado. Há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda número 14, mas essa está prejudicada. Requer votação de destaque separada da emenda modificativa número 10, deputado Luiz Martins, Paulo Ramos. Para discutir. Não está presente. Para discutir. Está retirando? Há sobre a mesa aquele emenda, destaque a emenda aditiva número 18, deputado Eliomar Coelho, pela liderança do pessoal. Retira? Está retirando. Há sobre a mesa requerimento aditiva 20. Deputado Eliomar Coelho, pessoal. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. O objetivo da nossa emenda é simplesmente o seguinte: a autorização a que se refere o caput deste artigo fica condicionado à aprovação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj, das condições gerais dos empréstimos e respectivos prazos, taxas de juros, amortizações, encargos, carências e formas de pagamento. Isto é perfeitamente viável. Quer dizer, na reunião do Colégio de Líderes, inclusive foi discutido, dizendo que, segundo o secretário de Fazenda, praticamente isso é impossível de ser feito por conta ainda não ter o empréstimo ser realizado. Mas, de qualquer maneira, quando você vai fazer um empréstimo para atender determinadas necessidades, o conhecimento dessas necessidades você tem. Se você tem o conhecimento das necessidades, você tem as formas que você está pretendendo que essas necessidades sejam superadas. E nas formas de superação, automaticamente você define isto que já foi muito bem colocado aqui, numa forma de planejamento. Então você define o organograma, você define as etapas, você define as ações, você define, e você, depois de tudo definido, aí o desenho da sua proposta acabado, finalizado, você passa a ter as condições, inclusive de fazer uma previsão de tudo que nós estamos querendo que aconteça, que é uma previsão mais ou menos das taxas de juros. Não é que você vai simplesmente ficar à mercê do mercado, mas você pode simplesmente estabelecer limites. Então nós vamos fazer isto cuja taxa de juro que a gente possa arcar é X. Em relação também a mesma coisa nas amortizações, e quanto tempo se pretende amortizar, perfeitamente previsível,
os encargos, como que haverão os encargos aí, as carências e formas de pagamento. Se você, num trabalho de previsão, de um projeto que você pretende ser colocado em prática, você não pode prever, inclusive as formas de pagamento, fica complicado. Aí ficar a mercê, conforme foi tentado justificar, ficar à mercê do mercado, então as taxas dependem do que o mercado oferecer. Eu acho que tudo isso daí é previsível você estabelecer limites em relação a um cronogramazinho, formas de pagamento. Isso daí você pode prever, porque você tem exatamente o seu projeto de desenho praticamente finalizado. Você tem condições de definir, por exemplo, o limite das taxas de juros que você pode vir a pagar. Você tem condições de definir as carências, como que você não tem, inclusive como a superação dessas carências deva acontecer. Ou seja, tudo isto é previsível e você pode exatamente trabalhar desta maneira, que é a forma mais correta e a forma de acordo com que se você deva fazer a administração com planejamento. E é isto que todos nós desejamos. Por isso, eu peço os companheiros votar favorável a esta emenda. Não havendo quem para fazer a... Não havendo quem queira discutir, quer dar discussão. Em votação, destaque a emenda número 29. Votando sim, aprova o destaque. Votando não, rejeita o destaque. Verificação, senhor presidente. Senhor presidente, nem pediram verificação. Para encaminhar. Abriu para verificação. Não. Agora ele pediu. Você vai fazer, ele tinha falado para mim. Vamos abrir o painel. Senhor presidente, caminhar contrariamente aqui, por favor. Para encaminhar o deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, eu encaminho contra essa, através da bancada do MDB, essa emenda, em que pese a boa intenção do deputado Eliomar Coelho, é uma emenda que também não acrescenta, coloca o parlamento praticamente como fiador do governo. Nós já aprovamos o empréstimo, o governo, ele vai agora buscar as melhores taxas, vai publicar uma licitação, vai publicar em diário oficial. Nós, inclusive, invadimos competência se aprovarmos essa emenda. Nós não somos tutor do governo, nós somos um poder independente. Se aprovarmos essa emenda, praticamente viramos avalista. Se o governo amanhã ou depois faz algo que está fora, o Ministério Público vai cobrar, os órgãos de controle, essa Assembleia nem moral vai ter, porque aí nós ficamos o quê? Como tutor, fiador. Não é esse o objetivo e o espírito da lei. Nós vamos simplesmente jogar o que aprovamos no ralo, se aprovarmos esse projeto de lei. Dizer o seguinte: nós aprovamos o empréstimo, agora nós queremos ser o avalista desse empréstimo. Quando mandar para cá, com a forma, da forma que... Aí nós viramos aqui e aprovamos ou não. Então é uma forma de guisar e de ir contra esse projeto se aprovarmos essa emenda. Para encaminhar, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, acho que é importante contextualizar esses 3 empréstimos que estão sendo solicitados pelo governo. A gente está no último ano de um governo que quebrou o Estado, que mergulhou o Estado do Rio de Janeiro num estado de calamidade, que multiplicou a nossa dívida, que foi advertido pelo Tribunal de Contas do Estado porque desviou a finalidade de empréstimos anteriormente adquiridos, de um ciclo de 12 anos de governo que já pegou mais de 600 milhões de reais em empréstimos para justamente modernizar a Secretaria de Fazenda e a sua capacidade de cobrança. Esse governo que vivenciou tudo isso nos coloca a seguinte proposta: olha, agora a gente quer pegar mais 250 milhões para modernizar a arrecadação. Quais são as condições desse empréstimo? Qual é a meta de melhoria de arrecadação? Não tem nada. O que esse governo lambão, que quebrou o Estado do Rio de Janeiro, que já pegou 600 milhões de empréstimos só para a Fazenda, que multiplicou o nosso endividamento, que fez com que hoje a gente estivesse em regime de recuperação fiscal. O que esse governo lambão quer
É um cheque em branco. Olha, a gente deixa você pegar o empréstimo, seja lá em que condições vocês quiserem, para alcançar, seja lá a meta que vocês quiserem de diminuição da sonegação. Evidentemente, é um escárnio. O governo poderia já ter mandado para essa casa a previsão, a estimativa, com as instituições financeiras interessadas em oferecer esse empréstimo. Já fez isso outras vezes. Essa casa aqui já votou empréstimo que vinha para cá já com a instituição financeira, com taxa de juros, com período de amortização. O que o governo quer é que quanto mais ele se afunda, mais ele quer a carta branca desse parlamento. Aí não é questão de ser avalista, não é questão nem sequer de ser base ou ser oposição, não. A questão é se a gente vai fazer com que o parlamento abra mão de um mínimo de prerrogativa de fiscalização de um governo que já mostrou a sua séria dificuldade de não quebrar o nosso Estado, ou se vamos deixar o governo continuar operando com cheque em branco e afundando o Estado do Rio de Janeiro na lama. Então, o que essa emenda quer é muito simples. A gente autoriza o governo a pegar o empréstimo, desde que o governo mande para cá de volta, para a gente avaliar as condições e ver se vale a pena mais um empréstimo de 250 bilhões de um governo que já colocou o nosso nível de endividamento em 236% da receita corrente líquida. 236%. Hoje, o governo do Estado do Rio de Janeiro está quebrado e Pezão continua querendo cheque em branco. Vamos ver quem vai dar cheque em branco para o Pezão. A presidência fará a primeira chamada. André Correia, Átila Nunes, Benedito Alves, Bruno Dauares, Quinho da Mangueira, Coronel Jairo, Dica, Dr. Deodalto, Fábio Silva, Figueiredo, Flávio Serafim, Geraldo Pudim, Gil Viana, Iranildo Campos, Jânio Mendes, Lucinha, Marcelo Freixo, Marcelo Simão, Márcia Giovanni, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Nelson Gonçalves, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Silas Bento, Tia Ju. A presidência irá proceder à segunda chamada. André Correia. Deputado André Correia, Átila Nunes, Benedito Alves, Átila Nunes presente votou. Chiquinho da Mangueira, Dica, Dr. Deodalto, Fábio Silva, Figueiredo, Geraldo Pudim, Iranildo Campos, Jânio Mendes, Lucinha, Marcelo Freixo, Marcelo Simão, Márcia Giovanni, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, presidente votou, Nelson Gonçalves, Pedro Augusto, Rafael Pisciani e Silas Bento. A presidência proclama o resultado. Votaram 47 senhores deputados, 19 sim, 27 não. Iranildo Campos vai votar. Deputado Iranildo Campos vota não, é isso, deputado? Votaram 48 senhores deputados, 19 sim, 28 não. O destaque foi rejeitado. E uma abstenção. Doutor Deodalto vota não. Matéria... Benedito Alves não. Matéria foi aprovada, vai a autógrafo. Senhor presidente, só para fazer uma comunicação, manifestar o meu pesar pelo falecimento do presidente do Centro Beneficente de Praças Reformadas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o companheiro Gilson José Moreira. Conheci o Gilson, convivi com ele durante todos esses anos e é um grande companheiro que prestava relevantes serviços aos policiais militares e bombeiros militares, praças reformadas. Portanto, mandar meu abraço à família e para toda a família policial militar e bombeiro militar por essa perda. Nada havendo tratar a sessão extraordinária, convoco o senhor deputado para a sessão ordinária do dia 20 de março de 2018. Já publicado.